Começando a nossa quarta live, Caçadores de Deus. Vamos ver se vai segurar aqui a transmissão, né? Que tá tentando reconectar toda hora. Amém? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio da nossa jornada Caçadores de Deus, né? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, né? Nós estamos aí já há 3 lives, né, atrás, falando sobre capítulo a capítulo aí do livro Caçadores de Deus, e se você ainda não leu, vale a pena, tá certo? É um livro poderoso que fala sobre a glória de Deus, e quantas fichas estão caindo para todos nós, né? Para todos nós. Então, se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí, tá bom? Que se eu não responder aqui na hora, né, aí eu vou ver depois os comentários, eu sempre respondo as dúvidas, né? Sempre estou ali compartilhando com vocês, tá bom? Vamos orar para a gente iniciar? Soberano Deus e eterno Pai. Ah, papai querido, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor falou ao nosso coração a respeito dessa jornada. E o trabalhar é do Teu Santo Espírito. Nós apenas nos colocamos à disposição para que o Senhor faça o milagre em todos nós e através de nós. Para a glória do Teu santo nome, Senhor. Fala conosco através dessa meditação na Tua palavra e neste livro, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós estamos no capítulo 4 do livro Caçadores de Deus. Se você ainda não assistiu aos outros episódios, né? Eu vou colocar esse vídeo na outra plataforma, que lá tem playlist e tudo mais, e aí você vai lá na playlist do Caçadores de Deus e vai assistir aos outros episódios. Aqui, né, nessa plataforma, vocês também ainda conseguem encontrar, de vez em quando eu vou baixando e vou postando aqui também, tá bom? Fiquem à vontade, né, pra gente poder ganhar tempo e aproveitar cada minuto. Eu já, nessa live em especial, eu vou entrar direto já no capítulo 4, com a palavra de Deus em Êxodo 33, 17, 18 e 20, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Amém. Bom dia, Marisete. A paz do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Né? Essa parte, né, do livro fala sobre os mortos veem a face de Deus. Lembra que a gente tem falado muito a respeito de que eu preciso morrer, minha carne precisa morrer para que eu possa ver a glória de Deus. Existe um caminho secreto, tá, que nos leva à presença de Deus. Existe esse caminho. Então nós sabemos que existe mais, que existe um lugar e que nós estamos sim bem próximos de tudo isso. E existe um caminho para chegar lá. Jesus é o caminho, a gente já sabe, né? Ele é o caminho. E o próprio Senhor, em vários momentos, disse o quê? Olha, deixa aí tudo e me segue, né? Então, larga essa vida de pecado e vem comigo. Então, este caminho não é um caminho muito agradável, né? Para nós que somos corpo, alma e espírito. Se a gente fosse só espírito, era mais fácil. Mas não, nós somos carne também, nós somos corpo. Então, é por isso que não é agradável, né? E é um caminho que é estreito, né? É um caminho mais desafiador para nós. Então, o Tommy, que é o escritor do livro Caçadores de Deus, ele fala muito a respeito disso, do quanto é desafiador para nós. Por quê? Porque é desagradável,
né? E por quê? Porque nós somos chamados ao quê? Vocês vão cansar de ouvir eu falando até o final da nossa jornada a respeito do arrependimento. Então, nós precisamos nos arrepender para podermos ver a glória de Deus. Então, a glória de Deus, ela não se estabelece em lugares onde não há arrependimento. E é isso que é desagradável, a gente se arrepender. Então, cansei de ver pessoas nos caminhos do Senhor falando assim: eu não me arrependo de nada do que eu fiz, porque tudo que eu fiz me fez ser quem eu sou hoje. Tá, mas todas as coisas ruins que eu fiz, eu preciso me arrepender. Eu preciso, porque senão não faz sentido a transformação. Então, tem que ser algo, o arrependimento do pecado, de ter feito coisas que desagradaram a Deus, ele precisa existir e precisa ser algo que a gente lamenta, que a gente não quer, não queria que tivesse sido assim. Mas não podemos ficar presos no passado, né? Não podemos ficar carregando aquelas dores, que aí vira sentimento de culpa, né? Então, entende que é desafiador. Nós somos chamados a aprimorar essas emoções também. Lembra, corpo, alma e espírito. Nós somos alma também. Então, as emoções vêm, né, como fruto desse enfrentamento. É um enfrentamento diário, tá? Vamos lá, né? Porque até agora eu tô falando só do pedacinho da introdução, né? E ele já começa com essa passagem, porque ele vai falar muito sobre Moisés, tá? Por quê? Porque Moisés teve a experiência de estar ali, né, com o Senhor, tá? Um dos, né, que tiveram esse privilégio, né? Quando Moisés pediu que Deus lhe mostrasse a sua glória, o Senhor lhe avisou que nenhum homem poderia vê-lo e viver. Foi isso que ele falou aqui em Êxodo 33. Então, Deus avisou a Moisés, né? Então, existe uma estreita relação entre a glória de Deus e a nossa morte. A gente não fala assim, a pessoa, né, o meu parente faleceu e ele foi para a glória, né? A gente fala assim, por quê? Porque a glória de Deus, ela só pertence àqueles que morrem, ok? Quando nós estamos aqui na Terra, nós temos uma oportunidade de presenciar essa glória de Deus antes dessa transformação, né? Que é de corpo para viver lá na glória em espírito, né? Moisés queria muito ver o produto final. Então Deus já havia mostrado para ele que ia levar o povo para a Terra Prometida, que ia apresentar para ele muitas coisas que ele não imaginava, né? Então Moisés ele queria muito ter essa experiência. E aí ele pediu, mostra-me a tua glória. Mas como é desafiador, não é mesmo? Aí o Tommy, ao decorrer do livro, ele fala sobre uma experiência que aconteceu lá na Argentina, né? Para algumas pessoas, talvez elas já tenham ouvido falar, mas aconteceu um grande avivamento na Argentina. Esse livro ele vai falar sobre avivamentos em alguns lugares do mundo, mas ele vai focar bastante nos Estados Unidos, né? Por causa do avivamento da Rua Azusa e vários episódios que aconteceram lá e ainda acontecem até hoje. Mas no Brasil também já aconteceram muitos episódios. E lá na Argentina também, né? Porque Deus é Deus que está no controle de toda a terra, né? E lá na Argentina teve um homem que se chamou Edward Miller. Ele escreveu um livro que se chama Cry for Me Argentina. Chore por mim, Argentina. Porque eles estavam passando por um período muito pesado do povo, né? O povo estava sendo muito oprimido, né, pelas suas lideranças, e o povo precisava o quê? Se unir em oração e buscar ao Senhor. Então, se a nação clamar, né? Entende? Então, eles estavam passando por esse momento. Um momento muito parecido até com o nosso, né? Nós estamos num período em que a nação brasileira precisa se unir em clamor,
a Deus. Para quê? Para ver a glória dele, e aonde a glória dele se estabelece, vem libertação, vem uma vida, né, de prosperidade, vem uma vida saudável espiritual e emocional, tá? Tudo isso aconteceu, tá? Porque nós, na verdade, não temos a noção do poder que há na intercessão nos dias de hoje. Você vê, eu estou ocupando aqui um espaço, um horário, que eu sempre fiz o programa Mulheres de Intercessão, né? Porque, na verdade, Deus tocou meu coração para que fosse nesse espaço, né? Nós sempre temos falado sobre as emoções das mulheres, sobre a importância da mulher que ora, né? Enfim, uma infinidade de temas, de assuntos, e Deus me chamou para estar falando sobre a glória dele através desse livro e da palavra dele, né? Então, assim, nós, na verdade, não sabemos lá muitas coisas sobre esse poder da intercessão. A gente imagina pelo estudo da palavra, né? Para muitos, ele fala assim no livro, para muitos interceder significa ficar repreendendo o inimigo, né? Tem gente que ora assim, só repreendendo o inimigo, mas não é disso que precisamos. Nós precisamos que o Pai se manifeste. Então a gente não precisa ficar repreendendo o inimigo. A gente tem que repreender, a gente tem que ter esse exercício, mas a gente precisa que Deus se manifeste naquele lugar, naquela situação. Aí ele ainda acentua assim: você sabia que onde há a presença de Deus, até quem está espiritualmente morto se quebranta? E é verdade, né? Até quem está aparentemente ali espiritual, não é nem aparentemente, quem está de fato morto espiritualmente, ele vai se aquebrantar. Por quê? Por causa da presença de Deus, né? Eu estava na igreja, no culto, e todo o culto foi muito interessante, que Deus foi me mostrando o passo a passo da busca do povo, de todos nós que estávamos ali, para alcançar a glória dele naquele culto. Estávamos oferecendo o sacrifício, porque altar não é lugar de homenagem, não é lugar de alegria, não. Altar é lugar de sacrifício. Então a gente vai lá na frente para oferecer o nosso sacrifício. Que sacrifício a gente pode oferecer hoje? Se Jesus morreu na cruz em sacrifício por amor a nós, né? Quer dizer, os nossos pecados, as nossas dores já foram, né, ali curadas pela morte de Cristo, ok? Hoje a gente vai para oferecer em sacrifício as nossas teimosias, os nossos orgulhos, né, os nossos pecados, a mentira, a inveja, e a gente vai entregar ali em sacrifício, não é assim? Tá. Nós estávamos naquele culto e a glória de Deus começou a se manifestar no final do culto. No final, já minutos antes de acabar o culto. Que na verdade deveria, né, continuar, mas como se segue uma liturgia, um horário e é preciso essa organização, né, acaba tendo que parar para cumprir um horário, mas ficou nítido que a glória de Deus estava se estabelecendo naquele lugar, as pessoas não estavam aguentando, né, o peso da glória, né, e o peso da glória ela traz o arrependimento, né. E aí as pessoas estavam indo lá na frente, porque o pastor havia chamado, né, para quem quisesse receber uma oração e ter uma vida transformada, né, ter uma vida transformada. E quando eu vi assim, eu estava ali orando junto e tal, e aí eu vi um homem, né, voltando para o seu lugar e chorando muito. Deus me fez prestar atenção nele, presta atenção nele. Aí eu prestei atenção nele. Essa é a glória. Essa é a minha glória. E o Senhor me mostrou. Né? Porque como eu estou aqui nessa posição de compartilhar com vocês, né? E sentir também a glória de Deus e buscar, porque eu também tenho fome, assim como você que está aqui, aquele homem também tinha. Só que, detalhe, ele estava
muito sujo, ele estava muito, as roupas dele rasgadas, né? Ele provavelmente devia viver na rua e ele estava aquebrantado com a presença de Deus, arrependido. Que coisa linda, como é bom a gente ver, funciona. Vamos buscar a glória de Deus que funciona, porque quando a glória de Deus se estabelece, vem pessoas de longe para sentir, para ter essa presença, entende? Então, eu precisava compartilhar isso com vocês. Tem um trecho que ele fala assim: se Deus puder contar com pessoas entre o seu povo em uma determinada região que rejeitem o domínio satânico com humildade, quebrantamento, arrependimento e intercessão, então ele vai entregar uma ordem de despejo a esse poder demoníaco que está naquela área, né? E quando assim Deus o fizer, nós veremos a manifestação da sua glória. Então o povo precisa se unir para clamar. E voltando a essa experiência da Argentina, né? O Miller, que escreveu e que presenciou esse avivamento na Argentina, ele falou sobre os jovens, né? Muitos jovens se reuniram, né? E aí ele mencionou um jovem que encostou a cabeça na parede e chorou. 4 horas depois de tanto chorar, gente, não é assim, eu chorei 5 minutos, 15 minutos, não, 4 horas chorando, suas lágrimas escorriam pela parede, né? E é diferente, já tive experiências de chorar na presença de Deus e de chorar, chorar mesmo, de lavar o lugar, é diferente, tá? 6 horas se passavam e ele estava sobre uma poça formada por suas próprias lágrimas. Aquele era um clamor sobrenatural e este era a única explicação. Esta era a única explicação. Eles não estavam simplesmente se arrependendo por algo que tinham feito. Eles foram movidos pelo Espírito a um arrependimento vicário, no qual começaram a arrepender-se por causa de coisas que aconteceram entre outras pessoas em sua cidade, sua região e seu país. Gente, o arrependimento, ele é algo que é tão profundo que ele vai desde das nossas falhas, dos nossos pecados, e se estende. Senhor, eu te peço perdão pela minha nação, pela minha região, por tudo aquilo que fizeram de errados. Por quê? Porque a gente tem uma noção de parentesco espiritual, né? Somos irmãos. Então, quando meu irmão falha, quando meu irmão peca, eu não posso me sentir culpada pelo que ele fez, mas eu tenho que ter essa compaixão. Entende? Então foi isso que aconteceu ali na Argentina. E aí veio, né, o avivamento, porque avivamento só vem aonde tem arrependimento. E aí ele fala: contentamo-nos em dançar ao redor da sarça ardente. Então, muitas vezes, puxa, quando a gente escuta um negócio desse, lê algo assim, né, a gente fica pensando: meu Deus, será que eu me acomodei? Será que a igreja se acomodou? Falei já sobre isso, sobre o acomodamento, né, da igreja, né, na outra live. A gente às vezes acha: o culto foi tão bom, né? Foi um culto tão bom. Como é que foi o culto? Foi benção, né? Mas na verdade não teve um derramamento mesmo da glória de Deus, porque não teve arrependimento de pecados, entende? Não teve transformação. E aí a gente se acomoda e dança, como ele fala aqui no livro, né? Dançamos ao redor das sarças ardentes que encontramos, né? E aí ficamos tão maravilhados que não voltamos ao Egito para libertar o povo, entende? Então, uma vez que nós somos quebrantados pela glória de Deus e, na verdade, porque nos arrependemos, não podemos ficar também estagnados. Não, eu preciso trazer mais pessoas para cá. Eu preciso trazer gente, né? Se você sente a presença de Deus nessa live, que é tão pouco, chame pessoas para perto, entende? Então a visão é de reino, né? Você aí na sua igreja, né?
você está tendo experiências, chame, volte lá e chame essas pessoas, as outras pessoas para estarem junto com você compartilhando disso, né? Só que muitos, ele até usa aqui um termo, não sei se é nessa parte mesmo, ele usa um termo aqui sobre brinquedos, né? Brinquedos espirituais. Muitos se entretêm com os brinquedos espirituais. Então, sabe, o pai quando está viajando e aí a criança fica lá, ele até dá o exemplo dele mesmo, porque o Tommy, que é o escritor do Caçadores de Deus, ele, né, sempre viajou muito e tal, em missões e tudo mais. E aí, quando ele voltava para casa, a filhinha dele, né? Papai, trouxe alguma coisa para mim? E aí ele, às vezes, ia reclamar com a esposa, né? Olha só que coisa, né? Que petulância, né? Ao invés dela me abraçar, dela, né, curtir a minha presença, ela quer brinquedos, ela quer presentes. E ele não deixava de dar presentes, ele dava, mas ele queria que ela tivesse fome da presença dele, entendeu? Então ele comparou, né, a relação dele como pai com a filha dele, que é isso, é essa, não é nem mais ou menos, é assim a nossa relação com o nosso pai criador. Né? O quanto que eu quero ter ele perto, não fica aqui, pai, eu quero o Senhor aqui do meu lado, comigo, eu quero te abraçar, eu quero deitar no teu colo, eu quero encostar no Senhor, eu quero sentir a tua glória, do que os brinquedos. O que seriam os brinquedos? Aí ele faz uma comparação, que os brinquedos seriam os dons, né? E aí Deus dá dons. Deus não dá dons? Você não está cansado de ver gente aí que está às vezes afastada dos caminhos do Senhor e com dons? É porque dom não cura. Dom é o que ele compara a um brinquedo espiritual. Acaba entretendo. Então, assim, pessoas que têm dom do louvor, meu Deus, quanta gente a gente vê aí, né, na internet, né, louvando, pessoas que vivem em condições, né, precárias na rua, passando fome, e tem o dom do louvor, né, voz linda e maravilhosa, pregadores, pessoas extremamente inteligentes, dons que Deus deu, né, mas que se tentaram se contentar com os brinquedos espirituais. E ele fala isso não menosprezando os dons, não. A gente não menospreza os dons, mas a gente entende que aquele dom, ele não é exatamente o sentir a presença de Deus. Ele é uma ferramenta, né, que Deus nos dá para chamar mais filhos dele de volta para os caminhos dele ou para os caminhos dele, para conhecê-lo. E aí ele cita aqui Atos 13, 22. Nosso Pai espera o mesmo. Os caçadores de Deus querem Deus. As coisas que Deus pode dar não são suficientes para aquele que é um homem segundo o coração de Deus. Ele cita aqui em Atos 13, 22. Eu sei que a gente está com tempo curto demais. Atos 13, 22. Eu tinha marcado já, mas eu vou abrir aqui ao vivo. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, a qual... tá certo. A qual... Vamos lá. Ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. E é bem isso, né? Então, aqui, Deus mostra para nós que ele quer estes que têm fome de Deus, não os presentes que ele pode dar. Então, nós amamos a Deus por quem ele é, não pelo que ele faz, como diz no louvor, né? Então, quando a gente continua, ele explica, né, que o termo brinquedos não é para menosprezar, para diminuir, né, o verdadeiro significado, o verdadeiro valor, né, dos dons, mas é para mostrar que a gente não pode usar os dons para se entreter, porque eu também conheço muito ímpio que busca, tá, o Senhor por causa dos dons de alguém,
profecia, e aí vai, né? Então, nós temos transformado as nossas igrejas em, olha essa expressão que ele usou, clubes da bênção. Clubes da bênção. Que absurdo, né? E nenhuma passagem bíblica diz que o altar é lugar de bênção. Tá? Então, quando nós nos arrependemos, somos transformados, isso é uma bênção, mas no sentido de eu preciso de bens materiais, eu preciso de conquistas, não, mas é espiritual, eu quero a libertação de fulano, eu quero a libertação de fulano, né? Eu preciso me libertar, tá? Se arrependa, é arrependimento. Não existe, altar é lugar de sacrifício, não é lugar de bênção, a bênção vai vir. Né? Por isso que em Deuteronômio 28 diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, seguir todos os mandamentos, obedecer, todas as bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Então, não é para a gente correr atrás de bênção. A gente precisa correr atrás de se arrepender, confessar e deixar e obedecer a voz de Deus. Aí nós teremos e veremos e viveremos a glória dele, tá? E por que ele então está falando de morte, né? No Novo Testamento, morte equivale a arrependimento, quebrantamento e humildade diante de Deus, tá? Então, ele fala muito sobre morte, só os mortos é que verão a glória de Deus, porque quando eu me arrependo, eu mato a minha carne, eu mato o meu orgulho, eu mato os meus pecados. Eu preciso morrer para este mundo e viver para Cristo. Né? A glória não respeita o estado atual das coisas, ela transforma tudo ao redor. Gente, não existe campanha, não existe culto, não existe nada disso se não houver transformação. Tem que ter transformação. Transformação da mente, transformação das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, né? Como Moisés, nós precisamos clamar, obrigado, Senhor, mas não é suficiente, eu quero mais. Queremos mais, nós queremos ver a tua glória. Não queremos somente saber onde o Senhor esteve, mas queremos ver para onde o Senhor está indo. Então eu preciso saber para onde que ele está indo, aonde ele está indo, eu quero estar lá. Né? E eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de lugar físico. Eu quero saber para onde ele está indo, o que ele está fazendo, não pela curiosidade em si, mas para viver a glória dele e sentir a presença dele, estar perto dele, né? E fazer a vontade dele. Isso é estar no centro da vontade do Senhor, tá? Então, hoje nós estamos num lugar, Deus pode vir e falar, olha, agora vocês vão para tal lugar, porque lá eu quero fazer através da vida de vocês. E a gente obedece, a gente vai e faz, mesmo contrariando, mesmo fazendo coisas que às vezes as pessoas não entendem, acham que, né, puxa, né, tá indo embora. Mesmo assim, é obediência. E se Deus falar, olha, tem que ser desta maneira, é desta maneira que a gente vai fazer. E nós precisamos obedecer. E quem é de Deus de verdade, né, entende esse mover. É um movimento que Deus faz em nós, né? Então, precisamos saber para onde Ele está indo, porque nós precisamos estar por perto. Eu quero estar lá, eu quero sentir. Estou faminto por um avivamento, como descrito em Jonas. Gente, olha o que aconteceu em Jonas, né? Quando uma cidade inteira se rendeu ao arrependimento e jejum. Jonas ficou inconformado, né? Toda a sua carne, todos os seus, né? Enfim, suas crenças, né? Seus traumas, seus medos. Ele tinha medo, né? Entraram em ação, né? Um profeta abrindo mão. E isso acontece, hein? Não vou naquele lugar, não. Ixi, dizem que lá o povo é tudo doido. Eu não vou lá, não. Entendeu?
né? Pessoas que têm uma convicção tão grande de sua fé, de sua igreja, de sua placa, né? Idolatram a placa da sua igreja, quer dizer, estou falando do nome, né? Da sua liturgia, que, não, naquele lugar eu não vou, eu não entro, porque, não, aquele povo lá é tudo doido, entendeu? Aí acontece isso com Jonas. Deus manda ele ir lá naquela cidade, em Nínive. Não, povo tudo doido, tudo transgressor, um bando de pecadores, né? Era o orgulho dele falando alto. Entende? E Deus fez que fez, porque é do jeito dele, nunca é do nosso. Nunca é do nosso. A gente bate, né? Dá murro em ponta de faca, né? E não é do nosso jeito. A gente só quebra a cara. Foi o que aconteceu com o Jonas, só quebrou a cara. E olha que como Deus faz, ele é tão bom. Fez nascer um pé de aboboreira, de abóbora. E o sol veio e queimou. E aí Jonas ficou chateado. Poxa, o senhor matou aquele pé de abóbora. Aí ele Você tá com dó do pé de abóbora? E tá reclamando porque eu estou, né, querendo ali restaurar, levantar um povo? Aí ele, entendeu? Pegou ele no laço, né? De jeito. É assim que Deus faz. E aí ele usa a nossa própria vida, ele usa a natureza, ele usa os exemplos ao nosso redor para falar com a gente. Deus está falando com você nessa manhã, eu creio. Eu creio, tenho convicção plena disso. Então esse é o tipo de avivamento, ele narra, né, no livro, que deveria ter acontecido, por exemplo, em Nazaré. Em Nazaré não podia ter sido isso, mas não foi assim. Não foi assim. São os lugares mais inusitados onde Deus manifesta sua glória. Pensa nisso, tá? E aí ele fala assim, não podemos nos deixar levar pela aparência de um lugar ou de um povo. Não é porque tá todo mundo arrumadinho, todo mundo e tal, que é ali que Deus vai manifestar. Não é isso que Deus está procurando. Não é isso. A gente se arruma e fica decente por uma questão de ordem, de lógica, não é mesmo? Eu não vou me vestir de qualquer jeito, não, né? E aí tem lá os costumes, né? E aí cada povo tem o seu costume, não é mesmo? Mas dentro de uma ordem, de uma decência. Tá? Mas não é isso que ele está procurando. É só para a gente não ficar instigando o pecado na cabeça das irmãs dos irmãos, né? Para a gente ser bênção na vida das pessoas. Nínive talvez fosse o lugar menos provável para um avivamento naqueles dias, né? Qual é o lugar menos provável que você conhece, né? Que pode haver um avivamento e você ia achar bem estranho acontecer um avivamento ali. Pois é ali que Deus quer fazer, entendeu? Em Números 14, 21, ele fala, a glória do Senhor encherá toda a terra. Gente, a glória do Senhor encherá toda a terra. Não vai ficar não vai sobrar um. Entendeu? Todos vão sim ver, nem que seja na volta de Jesus. Amém? Porque na volta de Jesus vai ser uma porrada de gente que não vai ter se arrependido, ele vai voltar e aí vai querer se arrepender depois. E aí vai ser bem desafiador. Aí ele fala, né? Vamos ver se dá tempo de eu falar aqui. Sou um defunto ambulante, né? Condenado à pena de morte. Então, defunto ambulante é porque acho que é nos Estados Unidos mesmo. Nos Estados Unidos, quando quando o preso ele é condenado à morte, então ele passa um período ainda preso, né, e tal, e aí tem o corredor da morte, não tem? Aí, eu acho que tem um filme até que mostra essa situação, né? Não sei se ainda é assim hoje, né? E aí o guarda, tem vários guardas e tal, mas tem um guarda que é escalado para isso, né? Então ele grita, defunto ambulante,
Porque aí o homem ou a mulher, né? O prisioneiro tem que vir andando pelo corredor, tá? Por quê? Porque ele está indo para o sacrifício. Ele foi condenado por causa de um crime. Olha como é interessante. E aí o Tommy, ele usa esse exemplo para a nossa vida, tá? Então, nós vamos em sacrifício vivo. Em Romanos 12, 1, que fala sobre, que ele usa como referência, tá? Essa comparação, tá? Então, Romanos, eu tô abrindo aqui ao vivo, que eu não tinha marcado. Ai, meu Deus. A maioria conhece, né? Romanos 12, versículo 1. Né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tá? Então é algo pensado, nós sabemos muito bem o que está acontecendo, eu vou lá e ofereço em sacrifício, tá? Isso é culto, tá? E aí ele fala, né? Nós dizemos, a glória de Deus está neste lugar, mas na verdade não está. As montanhas se derretem na presença de Deus, quanto mais a carne do homem, tá? Então, se toda a natureza ela vibra e ela sabe e ela sente a presença de Deus, quem dirá a nossa carne? Então, nós somos realmente impactados, tá? E em 1 Coríntios 1, 29, quando Paulo disse, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, a gente não pode se vangloriar. Por quê? Eu senti a glória. A glória de Deus, ela vem para nos aquebrantar, não para nos acentuar o orgulho, né? Nenhuma carne, porque em 1 Coríntios 1, 29 ele diz, ou para que nenhuma carne se glorie perante ele. A presença dele vem para nos aquebrantar, certo? E para nos mostrar que ele é maior, tá? Aí ele vem e traz uma passagem muito interessante que fala, não sei se voltarei, que é um subtítulo, né, desse capítulo 4 do Caçadores de Deus, né? Existia, né, toda aquela questão de entrar no Santo dos Santos, lá no tabernáculo, né, e o sacerdote, ele vinha com o incenso, né, perfumado, né, porque aquele incenso, a fumaça e o perfume era para diminuir o odor da nossa carne, dos nossos pecados. Tanto é que os outros sacerdotes tinham que manter o sacerdote, tá? Acordado, eles ficavam lendo a lei, ficavam ali para ele não dormir, para que em sonhos ele não pecasse, né? Porque poderia vir um sonho, uma poluição noturna, né? Poderiam vir pensamentos ruins, né, da carne. Então ele tinha que ficar acordado em vigília. Então ele tinha que ficar em vigília. E quando fosse ali o momento da entrada dele, ele tinha uma vez por ano, quer dizer, não era todo domingo, por exemplo, era uma vez por ano. O sumo sacerdote de Israel teria que deixar a sua casa e, com o coração apertado, dizer à família, não sei se voltarei. Por quê? Porque se ele tivesse algo que desagradasse ao Senhor, ele podia morrer. Deus nos ensina que os dois tipos de morte. Ou eu vou e ofereço em sacrifício vivo, né, a minha existência ao Senhor, no sentido de mortificar a minha carne por causa dos meus orgulhos, dos meus pecados, né? Ou eu posso morrer na carne se eu insistir nos meus pecados. Porque qual é o preço do pecado? A morte. Que morte é essa? Física e espiritual. Quantas vezes Deus avisa, né? Homens e mulheres que estão no crime ou que estão fazendo algo de muito, né? Que Deus está muito desagradado com aquilo. E Deus avisa através da boca de profeta. Olha, se você não voltar para os meus caminhos, eu vou te recolher. Quantas vezes eu escutei isso e vi isso acontecer. Tá? Então, é sobre estas coisas, tá? Que ele fala aqui. E quando o sacerdote entrar no Santo dos Santos, né?
no Santíssimo, né, dentro do Santíssimo Lugar, quando ele ia entrar, ele tinha que, o quê? Se ajoelhar. É de joelhos a melhor forma de entrar no Santo dos Santos. É de joelhos, tá? Os sacerdotes da linhagem de Arão sabiam de algo que a gente não sabia, né? Então, desde a antiguidade, muitos ali sabiam de coisas que a gente não sabe, nem sabia. Estamos aprendendo, né? Nem sabemos. Então, sabiam que a carne descoberta morreria instantaneamente ao entrar em contato com a glória de Deus. Então, nós tínhamos que estar cobertos. A cobertura da fumaça era um sinal de que ele tinha alguma chance de tornar a ver a luz do dia. Quer dizer, ele não ia morrer, está lá em Levíticos 16. Então, não estava ali para impedir que o homem visse a glória de Deus, mas o contrário. Não era para não ver a glória de Deus, era para justamente ver a glória de Deus, como está em Apocalipse 8:1, que diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora, tá? Então, por que que os anjos do céu permaneceriam mudos por 30 minutos? Você já pensou nisso? Por quê? Para quê? Quando colocamos os pés para dentro dos portais celestiais, os anjos permanecerão em silêncio por meia hora, como se dissessem: os remidos estão diante do santo. Inadmissível, né? Como alguém que cometeu tantos pecados pode ser assim redimido e se arrepender, né? Não é orgulho, não. É perplexidade. Uau! Entendeu? E aí eles ficam mudos por 30 minutos. Porque, uau, aquele homem, aquela mulher se arrependeu. E o céu faz festa, não é? E o céu faz festa. Somente os que morrem podem ver a face de Deus. E aí ele vem falando sobre a misericórdia de Deus, né, que nos mantém, que mantém ele afastado de nós. É por causa da misericórdia de Deus, porque o nosso corpinho carnal não ia suportar a presença de Deus em sua plenitude. Se realmente querem me conhecer, tudo que se relacione ao pecado deve morrer, né? E aí ele fala que é uma faca de 2 gumes. Ele nos chama, né? Vem até mim, né? Ele nos chama, né? Ele quer se aproximar, né? Ele quer se aproximar. Eis que bato a porta, né? Então ele bate a nossa porta, ele quer que a gente abra e receba ele. Mas ele fala: tenha cuidado. Toma cuidado. Por quê? Porque a presença dele nos derrama, nos destrói todo pecado e faz a gente se derramar. Então, você percebe que sentir a glória de Deus não é uma coisa assim, ai, que festa. Não, sentir a glória de Deus dói demais. Por quê? Porque vem contra tudo que a gente defendia. Amém? Tudo que a gente defendia. A profundidade do nosso arrependimento vai determinar a estatura do nosso avivamento. Então, quanto mais arrependidos, mais avivados nós somos e estamos. Gente, eu acho que eu vou ter que parar aqui, porque não vai dar tempo, né? Hoje, né, tô ao vivo, hoje é Dia dos Pais, né? Então a gente tem aí, né, eventos, tem almoço, e eu não posso deixar de falar ainda o restante, porque é muito forte, eu preciso compartilhar isso com vocês. Se eu conseguir antes do próximo domingo, eu já trago aqui, né? Se não, no próximo domingo eu trago a segunda parte do capítulo 4, tá certo? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero orar por vocês. Quero agradecer a Veronícia, a Lourdes que está aí. Já te vi aí, Lourdes. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Todos vocês que participaram, que vão assistir ainda essa live. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero orar para a gente encerrar, amém? Soberano Deus e eterno Pai, eu te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Ah, Senhor, por tudo que nós aprendemos aqui, me perdoa, Senhor, se falhamos, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus.
Te peço que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e que essa live possa alcançar vidas, porque todo o objetivo desse trabalho não é outro senão trazer teus filhos de volta, aquebrantar corações, trazer aqueles que nem te conhecem, mas que têm fome de ti. E em nome de Jesus nós te agradecemos. Muito obrigada, Pai. Que esse dia seja um dia maravilhoso na presença do Senhor, que os papais e as mamães que muitas vezes fazem papel de pai possam desfrutar desse dia de homenagem, que possam sentir a tua presença. Acima de tudo, esse é o maior presente que um pai, que uma mãe pode receber, é a tua presença. Em nome de Jesus eu te agradeço e profetizo sobre a vida dos teus filhos, bênção sobre bênçãos, cura, libertação, paz, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um beijo para você e até a próxima live, se Deus disser que sim. Fique na paz do Senhor.